Meus irmãos, a paz do Senhor. Por bondade assentai-vos. Minha gratidão ao Senhor por sua benevolência para comigo, concedendo-me o privilégio de poder estar neste santuário, celebrando o seu precioso nome e podendo dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá se não fora o Senhor em nosso favor, obrigado, querido, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Entretanto, se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. O Senhor seja magnificado em tudo, porque sem o Senhor nada temos, sem o Senhor nada fazemos, sem o Senhor nada podemos, sem o Senhor nada somos. E se somos o que somos, não somos pelo que somos, somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é extraordinário, o Senhor é magnífico, o Senhor é glorioso, o Senhor é grande, o Senhor é meigo, o Senhor é justo, o Senhor é longânimo, o Senhor é compassivo, o Senhor é benevolente, o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. E quero agradecê-lo pelo milagre que operara na minha vida no dia de hoje, permitindo-me amanhecer vivo e presenteando-me com a dádiva de poder terminar o meu dia no seu santuário, com o seu rebanho, celebrando o seu nome e podendo dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De toda a minha alma eu quero externar o meu júbilo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Vilmar, da pastora Maria Helena, agradecê-los muitíssimo pela generosidade, pela confiabilidade, amabilidade, por me acolher aqui, estendendo suas mãos ministeriais, sacerdotais, pastorais, cedendo o altar para ministrar a palavra de Deus e cooperar com o seu digno, honrado e frutífero ministério, e dando-me a dádiva de eu poder servir a Jesus hoje debaixo de sua autoridade pastoral. A minha oração é que os céus venham recompensá-lo, concedendo-lhe saúde e longevidade até Cristo voltar, e onde continuares colocando as vossas mãos, continue havendo crescimento, expansão, demolição das fortalezas do diabo, o hasteamento da bandeira do Evangelho e a glorificação do nome de Jesus. Cumprimentando o casal de pastores, eu cumprimento a diretoria desta igreja, homens honrados e muito dignos, que de uma forma muito meritória, ao lado deste casal, ajudam a cuidar da noiva de Cristo nesta cidade. E de uma forma muito nobre, muito especial, agradecer a Deus pela vida da irmã Beth, o instrumento que Deus usara para que pudéssemos estar aqui, e uma serva de Deus que tem oferecido a sua vida ao altar do Evangelho e não tem medido esforços para uma prestação de serviços que glorifica o nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado pela vossa vida, e agradecer a Deus pela instrumentalidade da Dalete Hungria, do seu esposo, que alimentaram e fertilizaram a nossa alma com esses louvores bíblicos, salutares, espirituais, que são fertilizantes para a nossa alma. Deus seja louvado por tudo. Eu vou fazer uma ministração para o vosso coração,
E antes de fazer a ministração para o teu coração, eu preciso apresentar algo que vai revolucionar a sua vida, vai produzir uma metamorfose na sua constituição tríplice, tanto no seu espírito, quanto na sua alma e quanto no seu corpo. Há uma probabilidade de proporcionar a vós uma qualidade de vida que vens buscando na jornada diária de cada um de vós, e também ter respostas de questionamentos. Eu estou me referindo a alguns dos meus livros, dentre eles este aqui, Superando o Getsemane da Vida. Getsemane é sinônimo de sofrimento, e eu falo de uma reação depressiva do homem Jesus. Sim, o homem Jesus teve reação depressiva, um alto nível de estresse, exaustão emocional. Jesus era o único homem que tinha a prerrogativa para se trancar em si mesmo, mas ele tem a habilidade de reunir Pedro, Tiago e João para falar das suas dores, porque os covardes se trancam, os corajosos falam dos seus sentimentos. Os covardes não pedem ajudas, os fortes, eles clamam por ajuda e entendem que precisam ser tratados. Jesus vai ensinar isto, e Jesus vai dizer que as dores emocionais não se vence com heroísmo, se vence com humanidade. Somos de uma escola egoísta, machista, castradora, que quando iríamos chorar em casa, o pai e a mãe engolem o choro, íamos chorar em sala de aula, a professora engole o choro, e a sociedade machista ensina que homem não chora. Jesus desconstrói tudo isso. Você nunca vai ver na Bíblia escrito que Jesus sorriu, mas você vai ver escrito 2 vezes que ele chorou, porque ele fazia das lágrimas a metodologia terapêutica para jogar tudo que é tóxico para fora, para fazer uma higienização de si mesmo, para ficar de bem com Deus, com a vida e consigo mesmo. Como que você é filho, vive a vontade de Deus, e Ele te matricula na escola do sofrimento, e dele vai te servir o cálice da dor. Este livro tem sido uma resposta para muita gente. Psicólogos estão usando meu livro, e aqui eu falo do meu Getsemane em um capítulo, exatamente agora. É um dos momentos mais cruéis e doloridos da minha vida, na data de hoje, no horário de hoje, porque há 2 anos, Deus pediu meu filho de 30 anos como oferta, e exatamente agora, às 20h12, o meu filho hoje estaria fazendo 33 anos de idade. Então aqui não é simplesmente uma teoria, onde psicólogos estão usando este livro numa abordagem de TCC, mas também é algo vivencial. Outro livro que eu apresento a vocês é este aqui, Tira Minha Alma da Prisão, um grito de liberdade para ser feliz. Eu trato de uma depressão profunda de Davi. O maior motivador do ser humano está com a sua alma presa na maior prisão de um ser vivo, que é a prisão que não é de ferro, não é de concreto, não é de aço, é a prisão das emoções. E ele aqui está gritando desesperadamente no Salmo 142:7: tira a minha alma da prisão. Nunca julgue uma pessoa em depressão, nunca diga que ela está endemoniada. Você não sabe o tsunami existencial que é instalado dentro dela, e ela não precisa de julgamento, ela precisa de acolhimento, ela precisa do manto da misericórdia, do cobertor do amor
do lenço da consolação e de um ombro amigo, para ela se ancorar e colocar para fora suas dores. Este livro tem sido resposta para muita gente e na saída estará a seu dispor. E agora vamos à Bíblia, Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, agora, onde está inserida a temática deste congresso. Abra sua Bíblia, por bondade. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 21. Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 21. A leitura oficial de hoje, o tema do evento, e onde Deus tem uma palavra para o seu coração. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo graças a Deus. A versão que tem em mãos diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Porém tem outra versão, e a versão que está na Bíblia, a versão que está na tela é exatamente a que eu tenho em mãos. Disto me recordarei na minha mente, por isso recordarei. Mas tem uma outra versão mais popular que diz: trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Ok? Então vamos padronizar, diga comigo: trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Pois bem, guarde essa palavra no seu coração. Servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor que hoje me ouve neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, hoje nós estamos situados no livro de Lamentações de Jeremias, utilizando o 3º capítulo e especialmente hoje o 21º versículo. Quando nós olhamos para a temática deste livro, já retrata o processo construtivo da história de Jeremias, no seu desenvolvimento não só do seu ministério, mas também da sua existência na face da terra. E a temática central deste livro são as lamentações de Jeremias. Essas lamentações são resultantes de feridas que foram abertas no interior do profeta, e essas feridas estão produzindo dores cruéis, dores diárias, onde estão gerando alterações totalitárias no interior do profeta. Falando em profeta, você sabe muito bem que o chamado do profeta Jeremias é um chamado totalmente divino, por que não dizer sobrenatural, transcendental, onde Deus vai falar com ele no capítulo 1 e no versículo 6 do livro de Jeremias, acerca do seu chamado, acerca do seu ministério profético, acerca do seu ato consagratório, ao ponto dele questionar, dizendo que não era com ele, porque ele não passava de uma criança. E Deus vai estabelecer outro protesto e repreendê-lo, dizendo: não digas que não passe de uma criança, porque eu te conheço antes do ventre materno, eu te consagrei, eu te santifiquei e te dei às nações por profeta. Sim, então ele se rende à vontade divina,
vai exercer o seu ministério profético. Só que por meio tanto das suas ações proféticas e das suas realidades experienciais, ele vai absorver tanto as consequências abomináveis de rebeldia, de delitos praticados pelo povo de Deus, que vai afetar categoricamente a sua constituição tríplice, a saber, seu espírito, sua alma e o seu próprio corpo. Haja vista que o que vai gerar todas as dores emocionais em Jeremias está retratado no capítulo 2 de Lamentações, quando o povo de Deus é invadido pelos babilônios, o templo do Senhor é destruído, todo o material imobiliário sagrado é levado cativo, as portas e tudo que pertence ao povo de Deus é queimado e tudo vai se tornar em ruína. Quando Jeremias se depara com esta ação e que procura os símbolos que refletiam o sagrado, a presença do divino, está tudo destruído. Isso gera uma crise existencial em Jeremias e vai aflorar nele uma tristeza profunda. E essa tristeza vai gerar alterações em todo o homem interior de Jeremias. E essas alterações ele expõe para cada um de nós em forma de lamentos, dando detalhes minuciosos do que está acontecendo no seu homem interior e no seu homem exterior. Haja vista que quando você olha para o versículo de número 1, ele abre o seu coração e ele faz uma exposição dizendo que ele é o ser vivo que viu a aflição pela vara do seu furor. Esta aflição é sinônimo de juízo, é sinônimo de vingança, é sinônimo de punição, que é estabelecida pela vara divina, que é sinônimo de correção, que é sinônimo de uma ação pedagógica divina, tentando na sua objetividade trazer o seu povo ao arrependimento. E Jeremias absorve isto de uma forma integral e pessoal, dizendo: eu vi a aflição pela vara do seu furor. Isto significa dizer que a aflição que Deus estabelecera em forma de juízo ao seu povo, ela não está retratada ou manifesta apenas no aspecto externo de Jeremias. Ela também foi instalada no seu espírito e na sua alma, ao ponto que chega ao versículo de número 2, Jeremias vai dizer que Deus fez virar e revirar a sua mão contra ele o dia todo. Aqui é um sentimento que Deus olhou para ele e direcionou a sua mão e o escolheu mesmo para mexer com toda a sua realidade vivencial, como se ele tivesse sido matriculado na escola da disciplina divina, e aonde ele tenta se mover, ele vê a mão de Deus se movendo, trabalhando, como uma forma de gerar nele insatisfação, aflição, agonia, desespero, e ele não tem como prevalecer, porque ele se depara, segundo a linguagem que ele utiliza,
como a mão de Deus. E a mão de Deus é sinônimo da sua potencialidade, da sua soberania, da sua majestade e do seu governo. E um detalhe que ele diz é que a mão de Deus não está a favor dele, porém está se movendo contra ele. Isto parece simplório aos nossos olhos, mas quem nunca se sentiu punido, injustiçado, desamparado, sem entender o que Deus está fazendo e achando que Deus está disciplinando, que Deus está sendo cruel, que Deus está fazendo algo injusto por não entender o propósito divino. Quantos nunca se sentiram gritar por Deus e não ter a sua voz? Achar que Deus é benevolente com todos, mas punitivo consigo mesmo, ou com o seu servo, ou com o seu filho. Quem nunca se sentiu apertado, afligido, acuado, ao invés de ver a mão de Deus trabalhando em seu favor, achou o tempo todo que a mão de Deus estava contra ele? Questionamento tais como: por que Deus não interviu? Por que Deus não curou? Por que Deus não socorreu? Por que Deus não falou? Por que Deus não fez? Isto são questionamentos que expressam a ideia: a mão de Deus está contra mim. Deus não me ama mais. Deus virou as costas para mim. Deus não me ouve. E isto não é sinônimo que você está desviado. É que a dor que está dentro de você, ela é tão forte, tão forte, tão forte, que você perde a sensibilidade para entender o propósito divino na sua vida. Jeremias, nos seus lamentos, revelam isto para nós no versículo 1 e 2, ao ponto que quando chega no versículo de número 3, ele vai mostrar que o que estava acontecendo no interior dele agora é refletido na sua estrutura biológica, quando ele diz assim: fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Isto significa dizer que quando você apresenta doenças psicossomáticas, ela tira o seu vigor, ela tira a sua vivacidade, ela tira a sua jovialidade. E não se espante, com isso é possível uma pessoa jovem carregar um velho de 400 anos dentro dele, porque arrebenta tudo. Por mais que você tenha uma faixa etária mediana, olha para você e vão ver seu rosto, seu corpo desfigurado. Você envelhece precocemente, porque a sua idade emocional, ela acelerou e ela altera a sua estrutura biológica. E não sou eu que digo isto, e isto aqui não é uma mensagem psicológica, é bíblica, porque o sábio Salomão vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto, logo o coração triste você não tem como fantasiar, você não tem como maquiar, você não tem como mascarar,
porque se tem tristeza dentro de você, tua face vai denunciar. E quando essa tristeza ela permanece, quando ela se torna uma doença dentro de você, você não tem como viver de faz de conta, porque Jeremias vai dizer: me envelheceu. E ele usa uma linguagem figurada dizendo: quebrou meus ossos. Isso significa dizer que cadê a estabilidade? Cadê a estrutura? Cadê a firmeza? Eu mesmo não consigo me manter em pé. Estou instável. Por quê? Porque a aflição instalada dentro de você rouba teu vigor, rouba teu sono, rouba tua paz interior, rouba a sua estabilidade, e você só quer ficar prostrado, porque você não suporta nem mesmo o teu próprio peso biológico. A sua estrutura óssea, muscular, seus veios, suas veias, sua pele parecem toneladas. E isto não é sinônimo de pecado, é apenas uma sinalização que você não é de ferro, que você não é de concreto, que você não é de aço, que mesmo você sendo salvo, mesmo você sendo chamado por Deus, mesmo você sendo consagrado pelo divino, mesmo você sendo santificado, mesmo você sendo selado com o Espírito Santo, mesmo você tendo o seu nome escrito no livro da vida, mesmo você sendo santuário do Espírito de Deus, mesmo você tendo as manifestações dos dons espirituais, isto não aborta a tua humanidade. Você não é anjo, você não é divino, você é de carne e osso. E vai chegar o momento que você vai visualizar uma experiência que ele retrata no versículo de número 5. Edificou contra mim, me cercou de fel e trabalho. Tudo para você é mais difícil. Quando tem saliva nos seus lábios, o único sabor que você sente é de fel. Tudo é amargo. Você não sabe mais o que é o sabor da vida. No versículo 6 ele diz: me fez sentar em lugares tenebrosos. É a prostração, é a sensação que não tem mais jeito, chegou no limite, não tem mais resposta, não tem mais como mudar o quadro. É uma sinalização de finalização. E sabe qual é o drama? É que ele vai dizer no final do versículo 6: assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos. Sabe o que é isto? É morrer em si mesmo, é defunto ambulante, porque o pior defunto não é aquele que vai para debaixo do barro. O pior defunto é que fica sobre a terra, sem sentido da vida, sem sonhos, sem projetos, sem felicidade, sem finalidade, que vai morrendo aos poucos e fica lambendo as feridas, dizendo: por que não morro? Porque Deus não me leva. Na verdade, esse tipo de perfil não quer morrer, só quer se livrar do sofrimento, porque está morrendo aos poucos em si mesmo.
E é algo tão sério que no versículo 7, no lamento, Jeremias diz: cercou-me com uma sebe, como uma cerca. Isto é, se sentir num beco sem saída, encurralado, como quem diz: não vejo mais uma luz no final do túnel. Eu estou numa situação que não há mais saída. Ele me encurralou. E aqui entra a nossa área. Quando chega no versículo 8, olha o que ele vai dizer: quando grito, quando clamo, ele exclui a minha oração. Quem nunca disse: Deus não me ouve? Deus ouve Alfa, mas não ouve a mim. Deus atende Beta, mas não responde a mim. Quantos em algum momento de desespero disse: não adianta orar, Ele não recebe a minha oração. E você acha, como Jeremias, que a sua oração foi excluída. Só que quando você ler Isaías, vai estar escrito que o Deus que você serve, antes mesmo que você vá pedir e orar, Ele já sabe qual é a sua necessidade. Ele já sabe qual é o seu pedido. E por que Jeremias, como cada um de nós, vai dizer: ele excluiu a minha oração? Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a dor que está instalada em nós, porque a dor, ela nos castra, ela nos faz refém, que a gente se sente abandonado, órfão até de Deus. Deus está olhando, mas a gente não percebe o seu olhar. Deus está cuidando, mas a gente não percebe o seu cuidar. Deus está trabalhando, mas a gente não percebe o seu trabalhar. Deus está movendo, mas a gente não percebe o seu mover, porque a dor, o desespero, as feridas nos tornam insensível, ao ponto dele chegar e dizer assim: ele excluiu a minha oração. Ele excluiu a minha oração. E para ser sucinto, olha o que ele vai dizer no versículo 18. Ele vai dizer assim: já pereceu a minha força. Sabe o que significa isso? Aqui eu me rendo, aqui eu me entrego, porque eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais força, eu não tenho vigor, eu não aguento mais. Aqui é a debilidade física, mas não para aqui. E no versículo 18, parte B, ele diz assim: não só a minha força pereceu, pereceu também a minha esperança. Olha, isso aqui é dramático, e eu vou falar um pouco aqui de mim. Eu orei 10 anos para o Senhor curar o meu filho. 10 anos, e o Senhor não curou. E quando Deus me pediu o meu filho, e que eu ofereci o meu filho ao Senhor, no meu primeiro devocional após enterrar o meu filho, a voz da minha consciência ecoou fortemente dentro de mim e disse assim: para que você vai orar se Deus não curou teu filho? Eu tive que me levantar do meu emocional e numa linguagem alegórica do meu devocional e pegar meu homem emocional
jogá-lo na parede e eu gritar para o meu consciente ouvir: Deus cura, Deus é fiel, Deus não falha, Deus é perfeito, Deus não erra, Deus é santo. Mas quantos de nós, e isso se repete várias vezes, muitas das vezes eu vou para o meu devocional e aflora dentro de mim: você orou 10 anos e Deus não curou teu filho. Eu tenho que parar a oração e gritar para eu ouvir: Deus cura, seu nome é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele continua o mesmo eternamente. Mas quantas das vezes, por causa da dor, a gente diante de uma situação diz: não adianta orar, Ele não respondeu, não adianta orar, Ele não fez. E o que nos mantém na terra é a chama da esperança, porque uma pessoa sem esperança é morta em si mesmo. E Jeremias chega e diz: pereceu o vigor e a minha esperança. E ele está arrebentado por dentro, como ele diz, bebendo fel, tendo seu vigor perecendo. E ele diz: tudo se abate dentro de mim. Mas aqui Jeremias vai dizer para nós, no versículo que lemos, ele vai ensinar para nós que mesmo diante da dor, mesmo arrebentado por dentro, mesmo com o coração sangrando, nós temos direito de escolha. Jeremias vai ensinar que a vida é feita de escolha. E Jeremias, no versículo 21, ele vai tomar uma posição. E a posição é: eu continuo lamentando, eu continuo lambendo as feridas, eu continuo morto em si mesmo. Eu tomo uma posição. Eu vou buscar vigor, eu vou buscar um novo estilo de vida, eu vou buscar uma revitalização. E sabe o que ele vai optar? Ele não vai optar para viver lambendo as feridas, para viver morrendo em si mesmo. Ele vai optar por ressignificação, ele vai optar por um novo estilo de vida, ele vai optar por ter esperança, ele vai optar por recomeço, ele vai optar por cura. Quando ele diz assim: eu trago a memória. Agora deixa eu lhe dizer algo aqui que ele nos ensina. Ele diz assim: eu trago, é o verbo na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa. Ele não dependeu de terceiro, ele não disse Deus traz. Ele toma uma posição, ele toma uma atitude, ele toma uma iniciativa. Ele está dizendo: hoje é meu último dia de prostração, hoje é meu último dia de limitação, hoje é meu último dia de castração. Hoje eu saio dessa zona de vitimização, de ficar lambendo as feridas, e eu me posiciono. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer que Ele tem uma qualidade de vida para você, que Ele chama de vida e vida com abundância. E Ele entende o motivo que te fez chegar aqui rastejando, mas Ele está dizendo para você: tira os olhos do passado, abra a mão do passado e se posicione, porque a vida é por escolha. Ou você vai ficar aí lambendo as feridas como uma vítima, só chorando, só reclamando, só lamentando, e dentro dessa sepultura existencial, sem sonho, sem projeto, sem felicidade e só ponderando na vida. Ou você escolhe, entendendo que ainda tem recomeço, que ainda tem jornada, que ainda tem projeto, que ainda tem sonhos, que ainda tem promessas, que
que Deus ainda tem propósito. Agora tudo começa em você. Eu trago. É em você. É você que tem que tomar atitude. É você que tem que se posicionar. É você que vai dizer: hoje eu saio dessa redoma. Hoje eu saio desse beco. Hoje eu me levanto. Eu trago a memória. Outra versão é a mente. Porque se a sua mente for doente, todo o teu corpo será doente. Porque é a mente que comanda o corpo. E quando ele diz, trago a memória, o que ele está dizendo? Eu vou fazer uma higienização da minha mente. Todos os pensamentos negativos, todo o passado traumático, tudo que eu vivi com a história desse povo de destruição, eu estou arrancando agora. O Espírito de Deus te trouxe hoje aqui para dizer que está acontecendo uma mudança de mentalidade. Uma higienização acontecerá na sua mente. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Isto tanto é bíblico. Paulo vai ensinar aos Filipenses 4 e 6. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Glória a Deus! Mude o pensamento e você mudará o seu destino. E ele diz, trago a memória. Aí ele vai dizer, trago a memória aquilo que vai me magoar, não. Trago a memória aquilo que vai me castrar, não. Trago a memória aquilo que vai me prender, não. Ele diz, trago a memória aquilo que me dá esperança. Quando ele diz, trago à memória aquilo que me dá esperança, sabe o que ele está dizendo? Eu estou mudando o meu pensamento. Ao invés de eu estar pensando no negativo, no destrutivo, eu vou pensar, vou alimentar minha mente com aquilo que Deus já fez por mim, com aquilo que Deus falou em meu favor, daquilo que Deus me prometeu. Então deixa eu liberar uma palavra para você hoje aqui. Traga a memória, apesar de tudo que você está vivenciando, traga a memória aquilo que Deus já fez em teu favor. Ora, você já viu Deus te dando livramento. Então o Deus que te livrou é o Deus que te livra, é o Deus que te livrará. Traga à memória o livramento. Você já viu Deus abrindo as portas. Então Deus que abriu as portas é o Deus que abre a porta e é o Deus que abrirá as portas. Você já viu Deus curando. O Deus que já curou é o Deus que te cura e o Deus que te continuará te curando. Você já viu Deus provendo. O Deus que proveu é o mesmo que proveu hoje, é o mesmo que proverá para você. Traga à memória as intervenções que Deus já fez em teu favor. O Deus que interviu é o Deus que intervê e o Deus que interverá. Traga à memória.
Traga à memória onde você nasceu. Traga à memória onde você foi criado. Traga à memória onde você estudou. Traga à memória onde você foi educado. Traga à memória o primeiro calçado que você calçou, a primeira peça de roupa que você vestiu. Traga à memória o primeiro trabalho que você encontrou. E traga à memória quem é você hoje. Você vai entender que sociologicamente, economicamente e pelos recursos naturais e familiares, você não poderia desfrutar o que você está desfrutando hoje. E quem fez isto? Deus, Deus, Deus o Todo-Poderoso. Então traga a memória. Traga a memória. Traga a memória. Traga a memória aquilo que pode te dar esperança. Glória a Deus. Traga a memória a primeira vez que Deus falou contigo. Lembra a primeira vez que Deus falou contigo? Traga a memória. Lembra quando Deus te disse: filho, filha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Traga a memória. Lembra que Deus te disse que faria de você um profeta, uma profetisa, um pastor, um missionário, uma missionária. Lembra quando Deus disse que te levaria a lugares que teus pais jamais pisaram? Lembra disto? Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Eu estou dando uma pausa, porque eu sei quando eu estou ministrando, a presença de Deus vem. E ela veio exatamente agora. E eu não posso ser um obstáculo à presença de Deus. E eu estou dando uma pausa para você desfrutar um pouco da presença de Deus nesta casa.
A presença de Deus está entre nós. E o Senhor Deus se move nesta casa. Um milagre está acontecendo hoje aqui. E nenhum de vós voltareis ou voltarás para a vossa casa da mesma maneira que chegaste nesse santuário. Porque os céus dos céus estão abertos sobre nós hoje aqui. E este santuário está dominado totalmente pela presença do Todo-Poderoso. E onde tiver uma pessoa sensível à presença divina, ali vai estar acontecendo um fenômeno sobrenatural. O Senhor se move nesta casa. Eu ouço um som do céu neste ambiente. Aí ele diz, vou mostrar 2 detalhes aqui, vou liberar vocês. Aí ele diz assim: trago à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele vai fertilizar, enriquecer a memória dele com o quê? O que ele está germinando na memória dele que pode dar esperança? Você visualiza no versículo 22, quando ele mesmo diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele diz: estou ferido, mas estou vivo. Estou sangrando, mas estou vivo. Estou me arrastando, mas estou vivo. E ele entende que ele está vivo, porque o mérito não está nele, o segredo não está nele, é a misericórdia de Deus. E o que é misericórdia? É Deus colocar o coração dele na nossa miséria. É Deus ver a gente arrebentado e coloca seu coração e diz: eu não te abandono. Você pode se sentir abandonado, mas não está abandonado, porque eu não te deixo. Eu sei exatamente o que está acontecendo contigo, e mesmo se você chegou até aqui, é fruto da minha misericórdia. E outra coisa, elas não têm data de validade, porque as minhas misericórdias não têm fim. Deus me trouxe hoje aqui para lhe conscientizar. Sabe por que você está me ouvindo aqui hoje? Você amanheceu o dia com vontade de largar tudo, de desistir, dizendo: eu não aguento mais. Mas antes de você colocar a planta dos pés no chão, o Deus que você serve entrou naquele quarto e disse: eu vim para te abastecer mais uma vez com a minha misericórdia. E eu encerro hoje dizendo, até o versículo 21,
Jeremias está arrebentado por dentro, totalmente doente. Mas quando ele traz à memória o que lhe dá esperança, ele é curado. E onde você vê o diagnóstico da cura? Versículo 26. Porque no 18 ele diz: pereceu o meu vigor e também a minha esperança. E depois que ele entende que tudo é misericórdia de Deus, no versículo 26, ele muda o discurso, o cântico, e diz: bom é ter esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Prepara-te, porque uma cirurgia divina está acontecendo dentro de você. E hoje o Espírito Santo está arrancando tudo que é negativo, tudo do pessimismo, tudo que é destrutivo. Está injetando misericórdia, fidelidade divina, bondade divina. E você hoje vai cantar: bom é, bom é, bom é, bom é ter esperança. A esperança é o combustível que te levará onde os teus pés não conseguem chegar. A esperança é o que te move na face da terra. Então hoje, ó Jesus de Nazaré, oh glória a Deus, glória a Deus. Posso contextualizar? Pai, mãe, traga à memória esse filho voltando para casa. Empresário, traga à memória esta empresa reabrindo. Servo, obreiro, traga à memória esse dom ministerial sendo despertado. Traga à memória esse casamento sendo reativado. Traga à memória as coisas se colocando no lugar. Traga à memória essa depressão sendo arrancada, este feitiço sendo desfeito, essa obra satânica sendo demolida. Traga à memória de novos tempos, novas realizações, novas conquistas. Bom é, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Você pode se colocar de pé, por favor? Olhe para mim aqui, irmãos. Eu estou há 1 hora ministrando para vocês, literalmente 1 hora, só liberando Bíblia, sem mandar você levantar a mão, sem mexer com a sua estrutura emocional, só liberando Bíblia. Mas eu não posso abortar. Não posso abortar a presença de Deus aqui entre nós. Desfrute desse momento. Eu volto a dizer, eu volto a reafirmar: o Senhor dos Exércitos está entre nós. O Senhor dos Exércitos está entre nós. Para vocês não pensarem no campo, teórico que eu estou usando de subterfúgio, de manipulação humana ou de propaganda enganosa. Olhe para mim aqui e deixe o controle do mundo espiritual aqui comigo. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios,
e a palavra dele na minha boca é a verdade. Em alguns segundos, ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos, ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Aguardem, 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 aguardem. Eu quero me dirigir agora a duas classes de pessoas. A primeira delas é você não evangélico, que chegou aqui totalmente fragmentado, arrebentado por dentro. A sensação que você tem é que tem um barril de pólvoras aí dentro de você para explodir a qualquer momento. E você acha que tudo que existe de ruim no planeta Terra desabou sobre você, e você carrega sentimento de inferioridade, inutilidade, enxergando o seu futuro apenas numa sepultura. O Deus que tratou de Jeremias é o mesmo Deus que não abre mão de você, que te ama do jeito que você é, e Ele te trouxe hoje aqui para lhe dizer: filho, filha, eu te amo, você é especial para mim, eu sou o remédio para a sua dor, o bálsamo para as suas feridas, e eu posso mudar a sua história, virar o teu cativeiro e dar um novo sentido na sua vida. A segunda classe de pessoas que eu quero me dirigir é você afastado do Evangelho. Você que foi ferido, que passou por um caos existencial e não suportou a dor e optou pela fuga e foi embora, se acovardando, dizendo que Deus não fez o que deveria ser feito. Ora, Deus estava fazendo. Você só não entendeu
o agir dele, e você acabou virando as costas para o Pai. Mas saiba que ele jamais virou o rosto para você. Ele não abre mão de você. Você hoje tem vergonha de assumir que é filho e filha, mas ele não tem vergonha de assumir que é o teu Pai. E hoje ele te trouxe aqui para lhe dizer: filho, filha, eu sinto saudades de você. Eu sinto saudade da tua voz. Eu sinto saudade do teu calor humano. Eu sinto saudade daquele momento a sós entre nós dois. E eu criei uma circunstância para te trazer aqui para lhe dizer: filho, filha, deixa-me eu cuidar de você. Eu só quero cuidar de você. Eu não quero nada seu. Eu só quero você. 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 E para isto acontecer, só existe um segredo: reconhecer que Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único nome a qual devamos ser salvos. Jesus, Jesus, Jesus. Eu quero lhe ajudar a vencer na vida. Eu quero orar por você, com você e através de você. Então eu lhe convido agora: onde está entre nós uma pessoa não evangélica ou afastada do Evangelho, que deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Se você o deseja, levante uma das suas mãos como um sinal. Eu quero orar por você. Onde estará a primeira pessoa não evangélica ou afastada do Evangelho, que deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você hoje aqui. Onde está você? É a tua alma que está em jogo. É você que está em perigo. Escapa-te por tua vida. Este é o teu momento. É a oportunidade que Deus está lhe dando. Deus está te dando a chance da mudança da tua história, para escrever um novo capítulo. Onde está você? Sua alma está por um fio. Escapa-te por tua vida. Queridos, olhe para mim aqui, por favor. Olhe para mim aqui. E mais uma vez, deixe o controle do mundo espiritual aqui comigo. É a primeira vez que eu venho a esta igreja. Logo, eu não conheço nenhum de vocês. A percepção humana que eu estou tendo é que eu estou pregando só a crente, membro de igreja. Mas não é isso que o Espírito Santo fala ao meu coração. Eu estou pregando, e com agonia na alma, o Espírito Santo me impelindo, e eu pregando, a saliva descendo, e o sabor de fel, e o Espírito Santo me impelindo. E eu perguntei ao Espírito Santo: o que está acontecendo no meu interior? E ele me disse: por causa de 3 pessoas que eu trouxe elas aqui. E essas 3 pessoas, elas não têm noção do que o meu adversário orquestrou para ceifá-las. E depois de ceifá-las, beber o próprio sangue delas. Mas eu, por amá-las, eu criei uma circunstância e atraí as mesmas a este lugar para anunciá-las que elas não podem sair daqui hoje sem uma aliança com o Salvador, porque hoje eu trouxe elas para dar um grande livramento,
para não dizer o último livramento da vida delas. Ou seja, tem 3 pessoas me ouvindo hoje neste santuário, que não podem voltar para casa sem uma aliança com Jesus. O Senhor viu o Espírito Santo, trouxe elas aqui, para dar a elas um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. Eu estou dizendo o último livramento da vida delas. Elas não têm noção do que Satanás orquestrou para ceifá-las. E hoje, ouça o que eu estou falando e olha aqui para mim. Hoje é o dia do último livramento que o Senhor Deus está dando a essas pessoas. Reitero, é o último livramento da parte de Deus. Se você ama a si mesmo, o momento é agora, e eu estou aguardando a primeira pessoa. Onde está você? Escapa-te por tua vida. Eu sei o que eu estou ministrando. Eu sei o que eu estou ministrando aqui. Está vindo a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Está vindo a segunda pessoa. Onde está a terceira pessoa? Está vindo a terceira. Está vindo a quarta. Onde está a quinta pessoa? Está a quinta pessoa? Onde está a quinta pessoa? Eu gostaria que vocês ficassem atentos aqui comigo. A quinta pessoa que me ouve, eu não vou te perder para o capeta. Satanás não te merece. Escapa-te por tua vida. Venha Jesus, porque a tua alma está por um fio. É hoje, antes que seja tarde demais. Está vindo a quinta pessoa. Vocês acreditam em milagres? Vocês acreditam em milagres? Eu estou aguardando a sexta pessoa. E é urgentíssimo. Irmãos, olhe para mim aqui, por favor. Nós temos 5 pessoas, ok? Para a gente encerrar hoje aqui, se o meu amigo, por benevolência, ele trazer mais 2 pessoas, que humanamente é impossível, mas ainda tem 2 pessoas. Se o meu amigo trazer 2 pessoas, as que faltam, vocês me prometem que vocês vão adorar a Deus até os pulmões de vocês racharem. Vocês me prometem que vocês vão adorar a Deus até os pulmões de vocês racharem. Eu falei em quantas pessoas? Façam silêncio, por favor. Meu amigo, meu companheiro divino, bendito Espírito Santo, meu consolador diário, tu que andas diariamente comigo, por amor a Jesus, para a glória de Jesus, por favor, não deixe essas 2 pessoas voltarem do jeito que elas chegaram aqui.
Amigo Espírito Santo, arrebenta essas correntes, abra essas prisões, e para a glória de Jesus, olha aí, crente, quem disse que acabou?